Olá, paz de Cristo para vocês. Espero que todos estejam em paz e estejam bem. Bem, hoje eu vim dar o testemunho a respeito de um momento assim da nossa vida, que a gente foi participar de um determinado evento para crianças especiais, né, crianças autistas, e como foi esse momento, o que aconteceu, como é que foi o desenvolvimento disso tudo e o que acarretou assim na nossa vida, na nossa construção de desenvolvimento do meu filho. Bem, nós ouvimos, isso já tem bastante tempo, vários anos, e a gente ouviu falar no tal da sessão azul de cinema, que é uma sessão que que é específica para crianças autistas. Então, a música do cinema, o som, né, do cinema, das vozes, ele é um pouco mais baixo, a luz não é tão escura, então não é aquela penumbra como o cinema é, e é um pouco mais claro e é um pouco mais leve o ambiente. Assim eu fiquei sabendo antes de ir. E achei bem interessante. Meu filho não tem muito problema relacionado a sons. Vamos supor, nós fomos no 7 de setembro. E no 7 de setembro tinha lá muita gente tocando aquelas cornetas, gritando, papátria, fazendo oração, louvores. No metrô era muita gente louvando, muita gente engrandecendo o nome do Senhor e agradecendo pela pátria, muita gente orando e tudo mais. Esse som de gritaria, de falância, né, aquela falatório, todo mundo junto, de microfone, cantando o hino nacional alto, cantando o hino da bandeira, cantando o hino da independência, cantando todas essas coisas não atrapalham o meu filho ao desenvolvimento dele ali do dia a dia. Mas, assim, quando a gente chegava perto de algum carro de som, que o som era muito alto, mas muito alto, então com uma batida muito forte, tipo de um samba, de um funk, uma coisa assim, uma batida mais forte, aí isso realmente, então um som muito alto, incomodava ele. Mas não é aquele som que incomoda todo mundo, é aquele som que, assim, que incomodaria eu e você sentado um do lado do outro tentando conversar sem conseguir, porque a gente não iria conseguir. E aí quando a gente tem que chegar perto do ouvido da pessoa para poder falar com essa pessoa, a gente tem que gritar muito e acaba sendo incômodo. Então, esse som que incomoda a mim, incomoda ele. Então, assim, eu não acho que ele é sensível à questão do som. Mas a gente achou uma proposta interessante, a questão do som no cinema ser mais baixo e a luz ser menos escura, e ser um ambiente mais leve, onde se ele risse ou gargalhasse ou gritasse ou fizesse alguma coisa, não iria atrapalhar os demais, porque todo mundo estava ali nesse propósito. Então nós fomos, né, com toda essa visão que eu tô passando para vocês, a nossa família foi. Bem, quando eu cheguei lá, não era só isso. Quando eu cheguei lá, era assim, crianças gritando aleatoriamente. E assim, a gente sabe que criança com alguma necessidade especial, elas às vezes gritam, elas se incomodam com, às vezes até com nada, você tá achando que é com nada, mas ela tá gritando, às vezes é um grito muito agudo, muito forte. Então, assim, de uma forma geral, realmente é difícil para outra criança que não tem nenhuma situação especial conseguir assistir um filme, né? Ou se concentrar, tentar ler uma legenda, né? Ou então um adulto, qualquer pessoa que seja. Mas, assim, o que eu vi ali não era só isso. Não era criança dando os seus pulinhos ou os seus gritinhos ou fazendo o seu momento ali de tentativa de interação com os demais ou de chamar atenção e tudo. Não era só isso que tinha, porque se fosse só isso que tivesse, a gente sabe que eu também convivo com isso e a gente tem que tentar ali ter um máximo de paciência, de cuidado, de amor com o nosso filho, com o nosso próximo, para que ele consiga entender o ambiente. Mas o que eu vi ali na sessão azul foi algo que me incomodou muito, que são os pais, mais especificamente as mães, até mesmo porque quase a gente não vê pais, né,
As pessoas estão todas criando seus filhos sozinhas e isso é muito ruim. Ruim para criança, ruim para mãe, fica um peso muito grande, uma dificuldade muito grande. Não só criança especial, né? Qualquer criança é muito difícil se criar sozinha, sem um marido. E ruim também pro pai, que acaba que não amadurece, não tem essa chance de amadurecer dia após dia do lado do seu filho. Então a gente vê muita mãe sozinha, né? E assim, o que me marcou muito foi ver essas mães não dando limite nenhum para os seus filhos. Tipo, meu filho é assim, a sessão é de autista, que se dane o mundo, ele faz o que ele quer. E eu não gosto desse tipo de posicionamento. Eu acho que você sabe a limitação do seu filho, você tem noção do que ele tem de limitação. E você tem que tentar ajudá-lo a entender que vida em sociedade é respeito ao próximo. Não só respeito para com ele, você tem que sim exigir os direitos dele como cidadão que tem as suas situações específicas e precisa de ter um olhar diferenciado. Mas também respeito com o outro próximo, não só com você, não só olhar para o seu próprio umbigo. Quando você coloca, você sabe que seu filho tá gritando, então vai puxar o cabelo de uma criança, vai jogar a bola na cabeça do outro, vai fazer coisas variadas de um comportamento razoável, e você não corrige, você não vai falar com ele. Não tô falando de a Carla tá falando, tem que bater na criança que não tá entendendo nada. Não é isso, a Carla não tá falando isso. A Carla tá falando que com amor você pode chegar pro seu filho e falar assim, não pode, filho. Não pode bater no rosto da fulaninha. Não, filho, não pode puxar o cabelo da amiguinha. Carinho, não puxa o cabelo da amiguinha. E ali eu não vi isso. Eu fui em uma sessão só pra nunca mais ir na minha vida. Foi assim, o ensinamento do que não tem que ser para os meus filhos. E aí eu não quero que os meus filhos vejam o que é errado, entendeu? A falta de correção e de disciplina, porque eu sou desse jeito, que se dane o mundo. Então, assim, me incomodou muito. Eu sentei no chão para que o meu filho sentasse também no chão e a gente tentasse ver o filme. E a gente não conseguia de hipótese alguma. Porque teve mãe que levou aquele brinquedinho de abrir assim, abre e fecha na mão, que fica um de um lado, do outro tem uma bola no meio, de corda, não sei qual é o nome daquilo, que ela fica fazendo assim. Pra brincar disso ali dentro, enchendo bexiga, jogando bexiga pro alto, levou bola de futebol, deixou a criança jogar futebol, deu chute na cabeça de outras crianças, aí eu achei bonitinho uma criança se aproximando de mim, aí eu fui falar com ela, oi meu amor, tudo bem, como é que você tá? Você veio ver o filminho? Vamos ver o filminho junto? Senta aqui do meu lado. Ele passou a mão no meu cabelo e arrancou e com força ele continuava me jogando até o chão, eu sentada, ele me puxando até o chão, e a mãe ria. Então assim, a mãe não vinha, não meu amor, não puxa, mesmo que você tenha dificuldade de tirar, porque a criança tá com a mão fechada e você tenha dificuldade, você segura a mão dele. Não, filhinho, solta o cabelo da amiguinha. Não pode fazer isso com a tia, carinho. Você tem que corrigir o seu filho. Não é porque o meu filho é especial e ele não entende que a gente não tenta. A gente tenta sim e a gente corrige sim. Meu filho nunca fez isso. Nunca fez nenhuma dessas coisas. Pode ser que outra pessoa do meu canal fale assim, mas o meu filho não tem essa disciplina. Meu filho ainda não consegue, o meu filho faz isso, meu filho morde os amiguinhos. Ok, é uma limitação. A gente não tem que nivelar todo mundo no mesmo nível. Nós não somos todos do mesmo nível. Mas a mãe não vir a corrigir aquela situação errada e que é o errado. Porque a criança ter limitações, a gente sabe que ela existe. Mas o pai e a mãe não podem ter limitação de comportamento e de razoabilidade no meio social. Porque se você não corrige os seus filhos, ele nunca vai se adaptar ao meio social, ele nunca vai fazer parte da sociedade. Não porque os outros discriminaram ele, mas porque ele auto se discrimina, não respeitando leis básicas de convívio social. Então assim, foi algo muito ruim na minha vida, eu não desejo pra ninguém. Se você tem uma criança especial e ainda não foi ver, não vá. Não vá. E aí eu vou explicar pra vocês o que eu fiz pra ajudar o meu filho nesse comportamento, de ter um comportamento adequado dentro de um cinema. Bem, meu filho ama filmes. Ele ama Toy Story, ele ama Os Incríveis, A Era do Gelo, Galinha Pitadinha, Patati Patatá,
algumas coisas, assim, são coisas assim que ele ama demais. Muito. Na época, só tinha Os Incríveis 1, né, em filme. E a gente via Os Incríveis 1 em filme em casa. Não tinha ainda lançado o 2. E aí foi lançar o filme 2 dos Incríveis no cinema. Então, eu sabia que meu filho, quando ele vê alguma coisa que ele gosta muito na televisão, ele grita, ah, 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 e fica feliz e grita. Então, eu sabia que ia ser algo difícil eu conseguir discipliná-lo no cinema, porque eu tenho outras pessoas ali que não podem ser atrapalhadas ao ver o seu filme. Então, eu disciplinava meu filho em casa, falava assim, olha, filho, agora nós vamos ver o filme dos Incríveis, né? Ó, quietinho, vamos prestar atenção no filme. E vez ou outra ele levantava, vez ou outra ele gira, ele roda, ele senta de novo, ele gargalha, senta no sofá. E eu, em casa, vamos prestar atenção, olha lá o que o Zezé tá fazendo, olha só o que o Papai Incrível fez, né? E eu ia ali trabalhando meu filho, durante 15 dias eu trabalhei, a gente viu todos os vídeos, todos os dias esse mesmo filme, porque ele gosta demais, e a gente trabalhava em cima disso, eu trabalhava meu filho em cima disso. E aí fui marcar minha sessão de cinema para ver com ele, que seria o Incrível 2. O Incrível 2, eu sabia que ele ia gostar, e eu sabia que ele ia ter uma grande excitação ao vendo o filme, né? Ficar muito acelerado. Então o que eu pensei? Vou numa sessão de cinema de uma segunda-feira, que não é perto de feriado, 2 horas da tarde, na primeira sessão. Eu queria, na verdade, não tinha uma, fui 2 horas da tarde. A sessão é extremamente vazia, com raras e raras pessoas ali dentro. E muito espaçada um do outro, né? E aí eu sentei com ele, desde o início de ver o filme, desde antes de vir a sentar, eu venho disciplinando. Então eu segurei ele pela mão e não soltei no cinema. Eu fui com ele de mão dada. Durante todo o processo de compra do ingresso, todo o processo eu estava segurando na mão. Porque só em entrar naquele ambiente onde ele vê um monte de cartazes com filme, ele sabia que ele ia ver filme e ele ia se autoacelerar, né? Ele ia se colocar numa situação, não sei nem se a palavra existe, se colocar numa situação de muita excitação. E ele já iria tá ali naqueles corredores gritando, rindo, pulando, rodando, não sei o quê. Então eu sabia disso. Ao saber do comportamento do seu filho, você age de forma prévia. Nós que somos pais, nós temos que raciocinar à frente deles. A gente não pode trabalhar conforme a demanda. Tipo, tá acontecendo isso agora, eu trabalhar agora essa situação. A gente tem que tentar um pouco ver além e prever as situações e dali começar a trabalhar em cima delas. Então eu fui com ele de mão dada e não soltei. Quando eu precisei pegar o dinheiro na bolsa, eu coloquei o braço dele, a mão dele aqui debaixo do meu braço e segurando assim, né? Ele aqui para que ele não ficasse muito acelerado em volta. E eu comprei, paguei e continuei firme segurando ele. Ao sentar na cadeira, a cadeira é diferente, ela fica abrindo e fechando, então aquilo ali é diferente para ele. Ele brincou um pouquinho de sentar e levantar, mas porque era diferente. Mas isso qualquer criança faria. E brincava de levantar e sentar, levantar e sentar, porque ele via que a cadeira levantava, né, o assento conforme ele levantava também. Então ele ficou ali fazendo isso durante um tempo. Mas aquele início que a gente chegou bem antes no cinema, a gente não chegou na hora do filme, a gente chegou bem antes no cinema, as luzes ainda estavam claras. Ele foi vendo apagar gradativamente, ele foi vendo surgir imagens de forma gradativamente. Então eu fui preparando ele. Quando começou o filme, ele ficou muito alegre. Ele gritou um pouquinho, e eu continuei naquele mesmo processo, não pode fazer barulho, cinema, E ele sentou, e ele, de vez ou outra durante o filme, ele dava uns gritinhos, vez ou outra ele dava uma gargalhada mais alta, vez ou outra ele levantava assim. Mas eu estive o tempo inteiro trabalhando o comportamento do meu filho, para que ele realmente tivesse consciência de que ele não estava sozinho naquele ambiente, que as outras demais pessoas precisam de ter tranquilidade para poder ver o filme. E assim, teve um pai com uma menina na minha frente que ele se sentiu incomodado. E é super razoável a criança
e o pai se sentiu incomodado. Ele saiu daquela cadeira e sentou um pouco mais na lateral. Porque meu filho, de vez em quando, ele batia o pé na cadeira da frente e isso incomoda. Eu fui numa sessão de cinema, agora há pouco tempo, que tinha um garoto que extremamente normal batendo na minha cadeira e a mãe fingindo que não estava vendo. E eu tive que sair da minha cadeira e ir para de lado. Então, assim, não tem a ver somente com a criança autista, tem a ver com o comportamento de ser humano, que as mães não querem mais chamar a atenção dos seus filhos. E isso é muito ruim, porque como essas pessoas, esses seres humanos, vão se tornar adolescentes e adultos, sabendo conviver com os demais e com os diferentes, e até com os iguais, se elas não conseguem respeitar o próximo de uma forma geral. Então, assim, eu fui ali acalmando meu filho, ele ficou super feliz, ele quis ficar até o final, mesmo quando as luzes acendem e as letrinhas estão subindo, ele gosta de ficar até o final, e até o final nós ficamos. Ele ficou extremamente feliz de estar ali. E eu muito satisfeita, emocionada, assim, demais, de conseguir extrair do meu filho o melhor que ele podia naquele dia. E é dessa forma que a gente tem que trabalhar. Depois disso, a gente continuou indo em várias sessões, no horário de 2 horas da tarde, no horário de segunda-feira, onde não tem quase ninguém, para que o movimento que ele fizesse, para que os ruidinhos que ele faça não atrapalhem as demais pessoas, porque isso é amor ao próximo. Eu não tenho que amar somente o meu filho, né? Óbvio que eu tenho que amar o meu filho, mas eu tenho que amar o outro ser humano, e isso é respeito ao outro. Hoje, a gente consegue ir numa sessão de cinema de 5 horas da tarde de um sábado, lotada, porque ele sabe se comportar. Mas é porque ele aprendeu, eu ensinei com muita paciência, com muito amor e muitas vezes o que era estar no cinema. Então, assim, a minha dica de hoje é essa pra você, mamãe. Não ache que o mundo tem que engolir o seu filho da forma com que ele é somente. Nós todos temos que nos suportar, mas temos que tentar fazer com que essa convivência seja o mais harmônico possível. Senão o seu filho não vai ter amigos, senão o seu filho não vai casar, não vai ter uma vida independente. Você, mãe, não é mãe hoje de uma criança para sempre. Você vai ser mãe um dia de um adolescente e vai querer que ele tenha amiguinhos, que ele respeite o próximo. Um dia você vai ser mãe de um adulto. Um dia, mamãe, você vai faltar. Um dia nós vamos estar no céu com o Senhor. E ele vai estar aqui. E ele precisa aprender a conviver com o outro, a respeitar o outro, saber os seus direitos e saber também pedir, exigir os seus direitos como uma criança especial, mas também é necessário que ele aprenda a respeitar os demais. Não ache bonito quando o seu filho puxa o cabelo dos outros, taca uma bola na cabeça do outro, chute uma outra criança. Não ache bonito ele fazer morder. Eu vi criança lá mordendo a outra criança, uma coisa horrorosa, e as mães não chamavam atenção. Então, assim, parecia um ringue de luta livre, uma coisa absurda. Não faça parte desse plano. Esse plano não é um plano abençoador para a sua vida. Esse plano não é um plano que vai edificar a sua família, que vai melhorar seu relacionamento com o seu filho e nem o seu filho com as demais pessoas desse mundo. Nós não vamos viver para sempre. Nós precisamos capacitar os nossos filhos, sendo ele autista, síndrome de Down ou qualquer outra necessidade, ou comum e não tem nada. Nós precisamos capacitá-los para que eles consigam viver de forma harmônica, respeitosa, serem adultos plenos. E para isso é necessário que, enquanto crianças, nós corrijamos os nossos filhos, né? Tratemos essas situações de diferenças e de dificuldades que eles possuem de forma ímpar, singular. Sim, tratando passo a passo, conforme a demanda, né? Ele faz isso, cuidar dessa situação para que ele não morda mais, para que ele não puxe o cabelo mais. Tratar cada situação que o nosso filho tem de limitação. Mas tratar não é fingir que ela não existe ou fingir que isso não está acontecendo. Tá bom? Esse é o meu dica de hoje. Desculpa que eu fiquei um pouquinho emocionada, porque mesmo tendo acontecido há muito tempo atrás, nos emociona saber que nós temos uma responsabilidade tão grande. Que filho
ele não nasceu de uma chocadeira, a gente não bota o ovinho lá e alguém cuida pra gente. É uma responsabilidade muito grande. Nós estamos formando caráter, ajudando a formar um ser humano, ajudando a formar um indivíduo que precisa conviver com as demais pessoas, precisa adorar a Deus, precisa ter uma noção maior do que é o amor ao próximo. E isso não significa só dar amor a ele, mas mostrar a ele que ele tem que respeitar as demais pessoas. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Indique esse vídeo aí nos grupos de WhatsApp das crianças que têm situações atípicas aí e as típicas também, porque nós todos temos que conviver uns com os outros e todas as crianças, todas as pessoas que puderem ouvir um pouco das nossas dificuldades também vão estar evoluindo, amadurecendo algumas situações e vão estar entendendo melhor um pouco o nosso universo. Então, não só indique esse vídeo para quem tem alguma situação diferente, mas para todas as demais pessoas que vocês conheçam, que a gente vai estar assim ajudando a formar um mundo melhor. Assim eu espero. Tá bom? Um grande beijo para vocês e fiquem com Deus.